empolguei um pouquinho, então a gente vai ler o capítulo inteiro. Salmos, capítulo 86, do 1 em diante. Só 17 versículos. Amém. Posso? Amém. Diz assim: Chega. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, que me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, e eu te darei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livrastes a alma do mais profundo poder da morte. Deus, os soberbos levantaram contra mim um bando de violentos, procuram tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajuda e me consolas. Amém? Amém. Então, eu poderia ter parado lá no primeiro versículo, que ele já explicaria tudo que eu quero falar para vocês. Mas, como eu disse, eu me empolguei, e esse capítulo ele resume algo que eu vivi há quase um ano atrás. Eu passei por um quadro, para me sentar. Amém, irmã. Eu passei por um quadro depressivo, com muitas crises de ansiedade. E enquanto eu passava por isso, eu não me sentia cuidada por Deus. Eu achava que Ele não estava comigo. E eu me sentia muito sozinha. Chegou a um ponto tão ruim que eu já estava com pensamentos suicidas. Eu estava pensando em tirar a minha vida. Mas graças a Deus e a misericórdia dele, o amor dele, hoje eu estou aqui e hoje eu posso contar esse testemunho para vocês. Tudo começou quando eu saí da escola e eu completei 18 anos e eu precisava trabalhar como uma pessoa normal. Só que eu tinha muita dificuldade em procurar um emprego porque eu sempre fui muito tímida e envergonhada. E aí eu pensava, eu vou trabalhar no quê se eu não consigo falar com pessoas? O que eu vou fazer na minha vida se eu não consigo interagir com pessoas, se eu não consigo dar simplesmente um bom dia, boa tarde, ser alguém normal? E isso foi mexendo muito comigo. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, não sabia onde eu ia trabalhar, eu estava me sentindo mais insignificante. E foi quando eu decidi fazer um jejum, porque eu queria que Deus me desse um emprego. E nesse jejum eu falei para Deus assim: Pai, eu preciso que o Senhor me dê um emprego, mas eu quero que seja um emprego que eu vá me dar bem. O Senhor me abençoe com um emprego, que o Senhor saiba que eu vá me dar bem, que eu vou fazer as coisas certas. E nesse jejum que eu fiz, eu também queria duas respostas de Deus. Na verdade, três, né? Eu queria saber onde eu iria trabalhar, em que área eu iria trabalhar. Eu também queria entender o porquê que Deus tinha me criado tão tímida, tão envergonhada. Por que eu não conseguia interagir com outras pessoas como uma pessoa normal? E eu também queria que Deus me falasse qual que era o meu chamado. Embora eu trabalhasse no Ministério Infantil com as crianças, na minha cabeça aquilo não era um chamado, não era algo que eu estava contribuindo para o reino. E é verdade, né?
que não tinha problema eu ser assim. Ele criou filhos diferentes, uns mais alegres e agitados, e outros mais calmos, mais introvertidos, e que estava tudo bem. Ele iria me usar desse jeito. A segunda resposta foi sobre o meu emprego. Quando eu orava para Deus pedindo por um emprego, que Ele soubesse que eu ia me dar bem, chegou o Alessandro em casa um dia e disse: quer trabalhar lá na loja? Eu falei: não, eu não quero, porque eu não quero lidar com pessoas. Eu já pedi um emprego para Deus, mas vai ser um emprego diferente. Na minha cabeça, Deus me daria um emprego onde seria só eu e um computador, só eu e uma máquina, eu sozinha. Vou trabalhar Eu na pet já shop. tinha colocado na minha cabeça que eu não servia para lidar com pessoas, justamente porque eu era muito tímida. E aí o Alessandro falou: não, mas eu te ajudo, vai lá uma semana, se tu não quiser mais, depois tu sai. E aí eu aceitei, porque eu não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada, eu queria fazer algo útil. E sobre o meu chamado, Jesus ministrou no meu coração que o chamado que Ele tem para todos os seus filhos é pregar o Evangelho a toda criatura. E o que eu estava fazendo com as crianças era o chamado. Eu continuo pregando a palavra para elas, então esse é o meu chamado. E dons, ministérios e outras coisas aconteceriam de forma natural na minha caminhada, mas que era para me seguir. Eu estava fazendo a coisa certa, ministrando para as crianças. Aí eu comecei a trabalhar, eu fui lá para a loja, e foi uma das, no início, né? Foi uma das piores experiências da minha vida. Porque pensa, uma pessoa tímida, envergonhada, já no seu primeiro emprego, tendo que lidar com pessoas, com o público, o Alessandro me colocou para vender, gente. Eu não dava um bom dia para alguém, como é que eu ia vender um celular para alguém? Mas eu fui, eu tinha que dar um rumo na minha vida. E eu não estava entendendo o que Deus queria comigo, porque eu sabia que aquele emprego Ele tinha me dado, porque eu pedi para Ele, e Ele me abençoou com o emprego, mas eu não entendia por que eu tinha que lidar com pessoas. Mas eu fui, eu segui. Só que eu estava insatisfeita com aquilo que eu estava fazendo, eu não estava gostando. Porque eu sou muito melancólica, eu levo tudo para o meu coração. Se alguém me trata bem, eu vou lembrar disso, me tratou bem, agora eu tenho aqui. Mas se me tratarem mal, eu vou lembrar disso para sempre também, para ficar aqui. E lidar com adultos é muito difícil, na verdade com pessoas em geral. Porque às vezes eu chegava toda animada: bom dia, posso te ajudar? E a pessoa não me dava um bom dia, sabe? Passava ali por mim. Queria ser atendida pelo outro colega de trabalho, e eu levando isso no meu coração. E claro que eu atendi pessoas muito boas também, né? Mas como Deus tem filhos com temperamento diferente, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu percebi que as pessoas não queriam ser atendidas por mim. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo eu não estava. Eu estava meio que invisível, ninguém me levava a sério. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí eu chorava todos os dias, na hora de dormir, quando eu levantava, porque o ansioso, ele sofre por coisas antecipadamente. Às vezes nem vai acontecer, mas a gente ia falar 1 milhão de coisas na cabeça, e aí eu chorava todos os dias. E aí eu comecei a chorar dentro da loja também, né? Comecei a ter crise de ansiedade, eu entrava no banheiro para chorar, porque eu não estava gostando do que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu queria saber na vida, eu queria trabalhar. E aí a minha família foi se preocupando, os meus amigos foram se preocupando, e a minha família quis que eu fizesse acompanhamento com uma psicóloga, mas eu negava ajuda, eu não queria. Eu pensava: não, ansiedade é normal hoje em dia, todo mundo tem, então isso vai fazer parte da minha rotina e eu vou seguir a minha vida. Só que começou a piorar, eu comecei a ter crises mais frequentes. E por eu não querer tratar isso, eu passei a ficar depressiva. Então, nas crises de ansiedade, eu fui para um quadro depressivo. E foi onde eu pedi demissão. Eu pedi demissão do emprego que Deus tinha me dado, que eu tinha pedido para Ele. E nessa minha fase depressiva, eu ficava o dia inteiro trancada no meu quarto escuro. Eu não tinha ânimo para nada, eu me alimentava mal, eu não queria falar com a minha família, eu não queria falar com os meus amigos. O meu celular era cheio de mensagens que eu não respondia a ninguém. E eu fui aceitando aquela dor, eu fui aceitando aquela tristeza,
eu não servia para nada, eu não conseguia fazer algo simples que era conversar com pessoas que qualquer ser humano faz. E isso foi tomando conta de mim. Aí eu fui me afastando da minha família, me afastando dos meus amigos, e eu me afastei de Deus também nesse momento. Porque eu não me sentia amada por Ele, nem pela minha família, nem por Ele. Eu já tinha colocado na minha cabeça que Deus tinha me abandonado. Que Deus não se importava comigo. Porque eu era tão diferente das outras pessoas, tão quieta, tão. Não sabia fazer o que as pessoas faziam com muita facilidade. E aí eu decidi aceitar aquela situação e ficar depressiva e ficar trancada no meu quarto o dia inteiro. Só que isso estava acabando comigo. Não só comigo, mas com a minha família também. Porque a minha mãe já passou por depressão, por ansiedade. Eu, infelizmente, tenho um irmão depressivo dentro de casa. E hoje eu reconheço que eu estava sendo um mau exemplo dentro de casa. E eu aceitei aquela depressão, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Eu aceitei ficar trancada, chorando, triste, angustiada dentro do meu quarto. E a minha mãe todos os dias ia lá, batia na porta do meu quarto, querendo me ver, querendo falar comigo, e eu não abria a porta. Meu padrasto também ia lá, a Alexia, que é uma criança, olha, um mau exemplo eu estava sendo para ela. Ia lá, batia na porta, querendo me ver, eu não conseguia abrir a porta, eu não conseguia aceitar a ajuda deles. O meu irmão também é depressivo. Hoje eu reconheço como um mau exemplo eu fui para ele, porque ele ainda não é convertido, ele ainda não conhece a palavra. E antes da depressão eu vivia falando que Deus tinha cura para a vida dele, que Deus podia curar ele, sarar ele, livrar ele da depressão, da ansiedade. E quando aconteceu comigo, eu virei as costas para Deus. E aí eu fico pensando que não passou na cabeça do meu irmão, porque antes uma menina que amava Deus, amava a palavra de Deus, que falava para ele todas as dores dele, tinha cura, estava num quarto, trancada, depressiva. Que má influência eu fui, que má exemplo eu dei para ele. E eu estava tão esgotada que eu não recebia nem a ajuda de Deus, eu não queria saber de Deus, não queria saber da palavra, não queria saber de louvor, de oração, não queria saber de igreja, nada que envolvesse Deus. Porque na minha cabeça eu tinha esquecido de mim e não estava ali. Hoje eu consigo olhar para essa situação e ver em todo o tempo o cuidado de Deus, o amor de Deus. E por mais que eu pensasse que Ele não estava ali me ajudando, Deus enviou muitas pessoas para me ajudar. Eu que não aceitei. Então em nenhum momento Deus tinha me abandonado, e pelo contrário, eu que abandonei Ele. E eu estava um dia eu estava tão esgotada, cansada, eu já não dormia mais, porque a minha mente estava a milhão sempre. E aí eu deitava para dormir, eu podia deitar 8, 9, 10 da noite, eu não conseguia pegar no sono. Eu ia dormir 4, 5 horas da manhã, mesmo cansada, eu não conseguia dormir. Naquele dia eu estava exausta, já não aguentando mais aquela situação que eu estava vivendo. E ali eu ouvi a minha avó conversando com a minha mãe lá em casa. E a minha avó disse para minha mãe que havia acontecido algo ruim com um familiar nosso. E aí eu fiquei muito triste, fiquei acabada, porque era um familiar que eu estava sempre orando por ele, intercedendo por ele. E aí eu já estava ruim, eu já estava acabada. Aí eu recebi uma notícia ruim desse familiar. Foi o que faltava para mim ter me revoltado com Deus. Aquela noite eu me revoltei, fiquei com muita raiva de Deus. E aí, sentada na minha cama, eu comecei a dizer para Deus que eu não aguentava mais. Aquela depressão estava acabando comigo, que a ansiedade estava acabando comigo e Ele não estava nem aí. E eu comecei a culpar Deus por todos os meus problemas. Tudo que eu estava enfrentando, que eu estava passando, era culpa de Deus, porque Ele havia me criado, eu tinha pedido para nascer. Ele vai lá e me cria tão diferente dos outros, uma menina tão estranha. E aí eu comecei a ficar depressiva e ansiosa, com uma tristeza, tudo era culpa de Deus. Eu culpei por tudo naquela noite. E aí, lembrando tudo que eu havia passado quando eu era criança, todas as vezes que eu fiquei sozinha, porque as pessoas não ligavam tanto para mim, passaram despercebido por ela, justamente por ser tão tímida e quieta. E aí eu comecei a culpar Deus por tudo.
Eu disse para ele que ele tinha filhos preferidos, onde ele só abençoava os seus filhos preferidos, ele só ouvia as orações dos seus filhos preferidos, mas eu era insignificante para ele. E depois de ter aqui, eu estou falando mansinho para vocês, mas naquela noite eu gritava, que a minha alma estava pedindo socorro para Deus, e eu culpava ele por tudo. E eu já tinha dado brechas para mim, porque eu estava já numa frieza espiritual, não queria saber de Deus. E aí eu já tinha falado para Satanás que se ele quisesse acabar com a minha vida, ele podia. Porque não tinha mais solução para mim, não tinha mais o que ser feito. Eu já estava conformada de que Deus não me ouvia, Deus não me amava, eu não me sentia filha dele. E aí eu fui falando para Deus tudo que eu estava sentindo, todos os meus sentimentos, com uma raiva, com um ódio muito grande dentro de mim. Eu falei para ele que eu não me sentia filha dele, que eu não me sentia amada por ele, que eu não me sentia cuidada por ele. Ele não se importava comigo, não me ouvia, não fazia nada, só fazia para os seus filhos preferidos. E aí, depois que eu me acalmei, pensei, a graça de Deus mesmo, eu vi que eu estava muito exaltada, que eu estava sendo muito injusta com Deus. E após eu ter julgado ele e culpado ele, me arrependi. E eu pedi perdão para Deus. Eu reconheci que o que eu tinha feito era errado. E aí eu comecei a chorar de tristeza aos pés de Jesus. E eu falei para ele: tudo que eu tenho para te oferecer é uma depressão, é uma ansiedade, é uma tristeza, são traumas, são medos. Isso é tudo que eu tenho para te oferecer. Se o Senhor quiser me usar assim, eu estou aqui. Mas se o Senhor não quiser, tudo bem, porque essa dor não vai acabar, eu não fim da minha vida. Mas se o Senhor me quiser me aceitar assim, com as minhas dores, com os meus traumas, eu estou aqui. É tudo que eu tenho para te oferecer. E naquela noite eu sabia que Deus queria falar comigo. Estava no meu pensamento muito forte para me abrir a Bíblia, para me abrir a palavra. Só que a minha raiva era tanto no momento. Embora eu estivesse pedindo perdão, minha raiva era tanta que eu não dei ouvidos para o que Deus estava me dizendo. E eu não quis ler a palavra. E eu fui deitar na intenção de dormir, só que eu não dormia há muito tempo. E no que eu deitei na minha cama, eu fui contaminada por uma raiva, por um ódio de novo. Eu comecei a chorar de novo, comecei a culpar Deus novamente. Tudo que eu já havia falado para ele, tudo que eu já havia culpado ele, eu comecei a culpar de novo. Como se eu tivesse tomado de novo para mim o que eu tinha entregado para ele. Na verdade, eu não tinha entregado, né? Não foi algo tão sincero. Eu voltei a culpar e a questionar ele o porquê. E naquela noite eu sentia no meu quarto uma guerra espiritual, onde quanto mais eu falava coisas horríveis para mim, quanto mais eu culpava Deus, mais o inimigo dava risada daquela situação e mais ele ficava feliz. E eu sabia que eu estava fazendo errado e que não estava agradando a Deus. Só que naquele momento eu estava tomada pela raiva. Então eu continuei falando coisas horríveis para mim. Para ele pequenininha, para ele criança, não tinha culpa de nada. Eu falava que não era para mim ter nascido. Eu era com ele, eu não tinha pedido para nascer. E do outro lado eu sentia o Espírito Santo chorando junto comigo, sofrendo junto comigo. E dizendo que não era para mim falar aquelas coisas para ele, tão pequenininho, mostrando que ele estava ali. Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender de fato que ele estava ali para mim, que ele estava ali por mim. E aí passou, foi uma noite horrível, foi uma noite muito ruim. E teve um dia de me convidar para uma vigília que ia acontecer aqui na igreja. E eu estava zero vontade de ir à vigília, zero. Eu já não tinha mais motivação, eu já tinha aceitado que eu era do erro, Deus não se importava comigo e não estava ali. Mas para não dar tanto na cara da pessoa que me convidou, de que eu estava muito mal, de que eu estava já me afastando de Deus, que eu avisei, eu aceitei. No dia da vigília eu vim, sem vontade nenhuma, com zero expectativa. E eu vi aquelas pessoas da vigília muito alegres com Deus, chorando na presença dele, sendo batizadas no Espírito Santo, estando alegres na presença dele, enquanto eu estava acabada,
estava batizando, chamou o pessoal para vir até a frente. E aí eu vim, só que eu fiquei bem atrás. E aí eles oraram, eles estavam na presença de Deus, louvavam com alegria e eu acabada, eu destruída, sem entender por que eu era tão diferente desse lugar. E aí teve um momento que chamaram os pastores que estavam presentes na vigília para orar pelos jovens e intercederem por ele. E aí os pastores começaram a orar e ninguém veio orar por mim, estava me dando uma angústia. Ninguém veio orar por mim nunca, estava demorando muito. E aí eu me voltei com Deus mais uma vez. Eu falei, cara, não é possível que o Senhor não está me vendo. Eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui na igreja, eu estou acabada, eu estou destruída, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de um abraço. Ninguém está vendo. Por que ninguém veio orar por mim? Por que ninguém veio me dar um abraço, me dar uma palavra? Eu passo despercebida até na sua casa. O Senhor não está me ouvindo. E eu falava isso com muita raiva. E eu chorava tanto naquela noite que as minhas lágrimas estavam caindo no chão e eu estava vendo. Eu falei, não é possível que eu estou chorando horrores aqui. Ninguém está vendo, ninguém vai vir orar por mim. No que eu terminei de falar, o pastor veio orar por mim. E logo que ele me viu, botou os olhos dele em mim. Ele repreendeu o espírito de morte que estava me atormentando. Ele repreendeu o espírito de morte que estava dentro do meu quarto. Começou a repreender a ansiedade, a depressão, tudo que havia de ruim dentro de mim, ele começou a repreender. E aquele choro, que antes era um choro de raiva, um choro de ódio, se tornou um choro de vergonha. Comecei a chorar envergonhada pelo que eu tinha feito. Eu havia culpado Deus pelos meus problemas, e eu que neguei a vida dele. Então eu comecei a chorar desesperadamente, envergonhada. Eu chorei por gratidão também, porque Deus ele havia falado comigo. Ele havia me mostrado que ele estava ali comigo, que ele estava me ouvindo. E aí eu voltei para minha casa com uma paz tão grande, porque eu já estava na minha cabeça que eu iria voltar da vigília da mesma maneira que eu havia chegado, que eu iria voltar para casa depressiva de novo, que eu iria ficar no meu quarto trancado para sempre. Mas naquele dia, Deus resolveu ter graça de mim, resolveu ter misericórdia de mim, falou comigo. E aí eu voltei para casa com uma paz tão grande. Eu estava confusa ainda, eu confesso, era muita coisa na minha cabeça. Aí isso aconteceu no sábado. Domingo tinha culto. E aí eu vim, e aí novamente chamaram as pessoas para ir lá para frente, para eles orar. Só que eu pensei, Deus não tem mais nada para falar comigo, porque ontem eu já fui lá para frente, ele já ministrou a minha vida, então hoje eu posso ficar aqui. Ele já falou, agora cabe a mim confiar naquilo que ele me disse, que ele liberou para a minha vida ontem. E aí as pessoas foram para frente e eu fiquei no banco orando. E aí quando eu vi, já tinha alguém intercedendo por mim no banco mesmo. E aí essa pessoa estava orando por mim. Assim como o pastor que foi muito usado, Deus começou a falar comigo coisas que eu só havia falado no meu quarto. E a pessoa, tudo que ela havia culpado Deus, ela havia falado para Deus que eu não me sentia filha dele, eu não me sentia amada por ele, que ele não cuidava de mim. E eu era insignificante, que ele não se importava comigo. A pessoa que estava ministrando, ela veio para mim e disse, Deus manda te dizer que tu é amada, Deus manda te dizer que tu é filha dele, que ele cuida de ti, que ele se importa contigo, que ele está contigo em todos os momentos. Desde a hora que tu levanta, a hora que vai dormir, ele tem te sustentado. O Senhor só quer que tu confie nele. Ele te aceita assim, com os teus medos, com os teus traumas, porque ele vai te curar, ele vai te sarar. Essa pessoa também vai me disse, eu sei que tu sofre a ausência do Pai, mas o Senhor te diz nessa noite que Ele é o teu Pai, que Ele tem te sustentado. Só precisa confiar no Senhor, confia naquilo que Ele tem para a tua vida. E novamente eu comecei a chorar. E aquele choro que antes era um choro de raiva, de ódio, tornou um choro de vergonha novamente, porque mais uma vez o Senhor falou comigo e mostrou que Ele estava ali, que Ele me ouvia, que Ele me amava, que Ele cuidava de mim, que Ele me sustentava, que eu era importante para Ele, e que Ele ouvia as minhas orações, que Ele recebia, que Ele me entendia.
No momento em que eu mais precisava, eu me afastei de Deus. Quando eu mais precisava dele, eu dei as costas para ele, porque é ele que vence no meu lugar, é ele que me dá força. Como eu pude me afastar daquele que me faz vencer. Hoje eu consigo olhar para isso e me orgulhar da graça e do amor de Deus por mim. E, voltando lá no início, quando eu disse que eu tinha feito um jejum para Deus me dar as respostas que eu queria sobre por que ele havia me enviado tão tímida e envergonhada, eu pedi para Deus um emprego que ele soubesse que eu iria me dar bem. Eu pedi para ele me revelar o meu chamado. Como eu disse, ele me respondeu sobre eu ser tão quieto, ele disse que não importava, que ele iria me usar assim. Ele criou seus filhos diferentes e que está tudo bem. Sobre o meu emprego, ele havia me dado um emprego. Só que, eu falei, mas Deus, eu pedi missão, eu não quero lidar com pessoas, eu não nasci para lidar com pessoas, para aprender, para falar com elas a minha vida inteira. Eu tive essa dificuldade de me comunicar com pessoas, eu não consigo fazer isso. Ele está me dizendo, só confia em mim, vai, porque eu tenho planos para a tua vida. E sobre o meu chamado, o Senhor ministrou no meu coração de que sim, o trabalho que eu faço com as crianças é um chamado, mas que ele iria me usar de uma outra forma. Eu não iria falar só para crianças, eu iria falar para adultos também. Eu falei, Deus, é impossível, não tem como, eu não consigo falar com pessoas. E aí hoje eu olho para essa situação e eu consigo entender por que Deus me deu um emprego, onde eu tinha que lidar com pessoas. Porque o meu chamado é lidar com pessoas. Jesus convide para isso, aquela menina que antes não era ouvida, que passava despercebida, hoje fala com pessoas, hoje prega a palavra para pessoas, hoje ela é ouvida. E aí às vezes a gente não entende os planos que Deus tem para a nossa vida, a gente pensa que Deus está fazendo tudo errado, que nada faz sentido, mas Deus tem um propósito até na nossa dor. Hoje eu consigo entender isso, porque hoje eu posso ajudar o meu irmão que é depressivo. Hoje pessoas chegam e falam, eu estou passando por um quadro depressivo, por ansiedade, por problemas, e hoje eu posso aconselhar elas da melhor forma, eu posso saber que Deus é a cura, que Deus é a solução. Diferente do que eu pensava, que Deus não estava comigo, que Deus não me ouvia, hoje eu posso olhar para essas pessoas e falar, ei, Deus é contigo, Deus vai te livrar dessa situação, esse é um processo, confia nele porque ele é contigo, ele te sustenta. E aí eu parei para pensar também que quando um irmão ele conta para nós um testemunho, a gente fica impactado, a gente pensa, meu Deus, como Deus é fiel na vida desse irmão, se ele conseguiu passar por isso, eu também posso. Só que às vezes a gente esquece que nós também geramos testemunho para outras pessoas. E às vezes na nossa dor, no nosso processo, Deus está gerando um testemunho em nós que vai ajudar outras pessoas. E hoje eu olho para o meu quadro depressivo, para a minha ansiedade, eu vejo o propósito de Deus. E o que eu mais recebo de mensagem é ele, eu estou depressiva, eu estou ansiosa, eu não aguento mais, me ajuda, por favor. E hoje eu posso dizer para eles que Jesus é a cura. Assim como Jesus me curou, assim como Deus me curou, existe cura para eles. Então Deus ele tem um propósito em todas as áreas das nossas vidas, em todos os nossos problemas. Só que quando eu falei para Deus, eu achava que ele não respondia de imediato. Ele tinha filhos preferidos, onde ele só ouvia as orações dos seus filhos preferidos, ele só abençoava os seus filhos preferidos, só cuidava dos seus filhos preferidos. O Senhor ministrou no meu coração que ele não tem filhos preferidos. Não existe um filho que é mais amado que o outro, mais cuidado que o outro. Mas ele tem filhos que são mais posicionados que os outros. Enquanto eu aceitei aquela situação depressiva, enquanto eu me culpar a Deus, existem filhos que não aceitam os seus problemas, que resolvem confiar naquilo que Deus disse. Que o mesmo Deus que era no passado, na vida de Moisés, na vida de Abraão, é o nosso Deus de hoje. Se ele disse que a gente vence, a gente vai vencer, porque Jesus já levou com ele todas as nossas Aleluia. dores, Mateus. E o que a gente faz, às vezes, é pegar uma dor que Jesus já venceu de novo pra gente. Foi o que eu fiz. Eu entreguei os meus medos, os meus traumas a Deus, a minha ansiedade, a minha depressão, mas depois eu tomei de novo para mim, sabendo que Jesus disse que ele já havia vencido aquilo. Eu não precisava
E quando eu estava naquele quadro depressivo, naquela ansiedade, onde nem eu me entendia, o Espírito Santo me entendia. Ele intercedia por mim. E aí hoje eu posso falar para as pessoas: entregue os seus problemas na mão de Deus, porque Ele sabe te curar, Ele sabe resolver. Deus só quer que eu numa posição de filho, não de um filho abandonado, porque Deus não é um pai covarde que nos abandona, que esquece o nome, mas estou numa posição de filho, que reconhece a autoridade do seu pai, e já disse que Ele é contigo, que com Ele tu vai vencer. Só que se tu tentar sozinho, tu não vai vencer esse Deus, tu não vence a tua batalha, se afastando de Deus, se afastando da palavra. Hoje eu consigo entender isso. Não tinha como eu vencer, não tinha como eu sair daquela situação se eu não fosse sincero com Deus, se eu não abrisse meu coração, se eu não falasse para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu preciso amar, eu preciso cuidar de ti, eu preciso que o Senhor me mostre que o Senhor é comigo. Deus, Ele quer filhos íntimos que abram seu coração, que falam com Ele. E Jesus, Ele vem ministrando na minha vida, Deus, Ele vem mostrando que em todo tempo Ele é bom, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, Deus, Ele sabe o que Ele faz. A gente tem uma pressa, a gente tem uma ansiedade, mas Deus, Ele tem um tempo perfeito para a nossa vida. Deus só quer que a gente confie nisso, confie nessa palavra que Ele tem. Como nós vamos querer avançar se a gente não confia na palavra dEle? Se a gente não confia nele, se a gente culpa Ele quando o problema chega, quando a situação não chega. Deus, Ele quer filhos posicionados, filhos que estão com Ele em todos os momentos, sejam bons ou ruins. E como eu disse, nós também geramos testemunhos, nós também vamos ajudar outras pessoas com a nossa situação. Deus, Ele está cuidando da gente, Ele é fiel na nossa vida. Então os nossos problemas, Ele tem solução. Eu achava que não tinha mais, eu estava em luto comigo. Eu estava num ponto tão ruim na minha vida. Eu tinha aceitado a morte. Eu peguei meu celular e eu coloquei todas as minhas fotos em preto e branco. Eu já tinha feito um vídeo me despedindo da minha família, porque a minha cabeça não iria durar muito tempo. Eu queria morrer logo, porque eu me sentia amarrada, me sentia um lixo, uma pessoa insignificante. Quando os meus amigos estavam vivendo a vida deles normal, são pessoas normais que falam, como as pessoas que trabalham, como que eu estava presa numa depressão, numa angústia, numa tristeza, sem ânimo para nada, acabando comigo, com a minha família, culpando Deus. Mas graças à misericórdia dele, o amor dele não é na hora de morrer. Ele ainda tem planos para minha vida. Eu decidi aceitar isso, eu decidi crer na palavra dele para minha vida. Porque é dele que eu preciso, é na palavra dele que eu preciso. Então, eu não vou dizer para vocês que às vezes eu não me bate a ansiedade, às vezes bate, só me olhos. Mas eu sou um pouco agora de prometer. O medo foi o que eu prometi de abandonar Deus, porque eu só penso com Ele. Então, abandonar Deus quando a situação difícil chega não é o caminho, não é a solução. Porque a gente só pensa com Ele, obedecendo a Ele, ouvindo a voz dEle, tendo intimidade com Ele. E tem alguns versículos que eu separei. Se eu pudesse, eu colava esses versículos na minha testa. Se vocês quiserem acompanhar. Mas pode? Primeiro está lá no livro de Josué 9. Diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esse é um versículo que antes as pessoas falavam. Fala mais perto, tá baixo. Terminou? Antes Papo. as pessoas falavam para mim isso e eu não conseguia aceitar. Segue. Outro versículo, ele se encontra no livro de Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
pecados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está passando por algo que você está no seu limite, que você não está aguentando mais, entrega o seu fardo para Jesus, troca de fardo com Ele, porque Ele já venceu tudo isso. Confia no que Ele tem para a tua vida. O outro versículo está no livro de Filipenses, que diz assim, que serve para mim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, são versículos que antes não faziam sentido para mim, porque eu não queria receber ajuda, não conseguia receber ajuda. Mas hoje, eu olho para isso e falo, meu Deus, como Deus estava presente na minha vida, eu só não conseguia perceber esse amor, esse cuidado. Então, o que eu tenho para falar para vocês nessa noite é: confie em Deus, confie nos planos que Ele tem para a sua vida. Talvez vocês não se sintam capazes, mas é Deus que capacita vocês. Na minha cabeça, eu nunca estaria aqui falando no microfone com